E aí, pessoal, tudo bem? Então, poucos dias atrás eu fui questionado no Instagram sobre a cremação, como isso era visto pelo cristão, né? Então, vamos lá, respondendo a pergunta. A Bíblia, ela não trata de forma aberta, de forma específica a cremação. Ou seja, a Bíblia não apresenta a cremação de forma escancarada como sendo pecado, sabe? Ela não é vista, não tem um mandamento dizendo que não cremarás, não queimará o teu corpo, enfim. Mas tem alguns poréns, e eu quero ver isso com vocês. Vamos lá, então. Pelo fato da Bíblia não apresentar isso de forma aberta, específica, como pecado, alguns vão ser contra, outros a favor. Tem cristãos que vão dizer, não, então não tem problema, pode cremar sim, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, mesmo que se torne cinza, Deus pode, no dia da ressurreição, trazer a pessoa de volta à vida, mesmo que ela tenha sido cremada. Outros vão dizer, não pode, porque essa não é uma prática do povo de Deus. Tem os dois lados e eu entendo os argumentos de cada um, mas e eu entendo até que isso possa ser até analisado pelo ponto de vista da liberdade cristã, mas eu quero analisar alguns pontos com vocês e eu acho que aqui vai ficar um pouco claro o porquê de eu ser contra isso, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, então, a Bíblia não especifica, né? Ela não dá a cremação como algo pecaminoso de forma aberta, mas a Bíblia ela mostra os restos mortais, um corpo sendo queimado, como uma maldição. Por exemplo, o primeiro livro de Reis, lá no capítulo 13, um profeta entrega uma profecia, né? Ele diz que naquele lugar, sobre aqueles altares, seriam queimados corpos humanos. E o cumprimento disso está lá em 2 Reis 23 e 16. Ou seja, o profeta está falando ali que corpos humanos seriam queimados, e isso era visto como uma maldição, algo ruim, porque era uma prática pagã. O povo de Deus, ele tinha o costume do sepultamento, os corpos eram sepultados desde antigamente. Lembra Abraão? Ele comprou um local para sepultar Sara, e o povo de Deus sempre teve esse costume. Os povos pagãos, eles tinham o costume de queimar os seus corpos. Ou seja, por aí, o povo de Deus já tinha um hábito diferente, tá? Mas vamos adiante, não para aí. A coisa não acaba aí. O povo de Deus via como algo ruim, mas lembre-se que aqui é o profeta que está falando. Ou seja, o profeta é o porta-voz de Deus. Então ele está falando como sendo o Senhor, ele está falando no lugar de Deus. Logo, o próprio Deus vê isso como algo ruim. E o próprio Deus, avisando que aconteceria isso, ele estava dizendo que essa maldição, o fato de queimar corpos sobre o altar era uma maldição, era algo ruim. Então é uma prática pagã, mas além disso é algo que o próprio Deus, o povo de Deus e o próprio Deus veem como ruim, certo? Então a coisa não é tão simples assim, né? Porque aqui envolve cosmovisão, aqui vai envolver como a gente vê a vida e o pós-vida. Os povos os povos pagãos, eles viam o quê? O fim da vida como o fim de tudo. Para eles, ou muitos, né, não existia vida após a morte, ou mesmo que existisse, não faria diferença com relação ao corpo. Por quê? Porque as pessoas iriam para algum suposto lugar, mas o conceito de ressurreição, ele não fazia parte da cosmovisão dos pagãos. É algo do povo de Deus. Então eles não traziam isso consigo. Quando o corpo morria, quando a pessoa morria, o corpo era queimado, porque aquele corpo ali não importaria mais. O povo de Deus tem uma visão diferente. O povo de Deus crê na ressurreição, né? O próprio Jesus diz que se Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, eles ressuscitariam. Por isso que o povo de Deus tem o costume de sepultar. Não quer dizer que, então a pessoa foi cremada, Deus não vai ressuscitar. Não é isso. Para Deus não é impossíveis. Mas isso
é uma cosmovisão do povo de Deus, entendeu? Ou seja, se é uma cosmovisão, a gente vai um pouco além, a gente dá um passo adiante. A gente está fazendo uma confissão aqui. Quando nós dizemos que nós cremamos os nossos corpos, a gente está dizendo, não, eu acredito que isso aqui é inútil, isso aqui não presta mais, isso aqui não tem mais validade, não tem mais valor, entendeu? A diferença é essa. O povo de Deus não crema, por quê? Porque ele tem uma cosmovisão. Qual é? De que aquele corpo ali, ele vai voltar ao pó, e disso Deus vai formar de novo um corpo depois ressuscitado, glorificado. Então, aqui entra uma questão de cosmovisão, de confissão. Nós não cremamos o corpo, por quê? Porque nós cremos que ali não acabou a vida. Tem uma vida após a morte, e essa vida não é somente espiritual. Essa vida envolve o corpo. Por isso que nós não desprezamos o corpo. E o cristão, ele é o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, ele valoriza o corpo. O corpo não é algo descartável, entendeu? Então, nós estamos dando uma confissão com isso. Nós estamos fazendo uma confissão. Estamos dizendo às pessoas, eu creio que isso aqui vai voltar, vai ser reutilizado, Deus vai fazer proveito disso aqui. E é lógico que se houve algum cristão que foi cremado, é óbvio que Deus pode ressuscitar e vai ressuscitar. Mas eu não estou falando de Deus aqui, eu estou falando de nós, a nossa cosmovisão, como nós vemos a cremação, entendeu? A diferença é essa. Então, quer dizer que não há exceção? Claro que há, claro que há. Por isso que eu disse, pode ser que isso esteja envolvido na liberdade cristã. E eu não brigo se for assim. Eu não brigo. Por quê? Alguém morreu por causa de radiação, o corpo está exalando radiação, a família é pobre, não tem como pagar um sepultamento com concreto na volta, enfim, ele vai ficar soltando radiação por muitos anos, enfim. É uma exceção, crema, sabe? Mas o que eu estou dizendo aqui? Em condições normais, dentro da normalidade, nós não cremos na cremação, ou nós não defendemos a cremação, porque ela faz parte de uma cosmovisão. Como eu vejo o corpo, entendeu? Então, para Deus e para nossa cosmovisão, para a palavra de Deus, o corpo ele não é descartável. Ele é algo que tornará a vida e será glorificado. É por isso que nós não defendemos, nós não militamos pela cremação. E em condições normais, eu sou contra a cremação. Entendido, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês o porquê. E se houver dúvidas, vão comentando aí, compartilhe esse vídeo, vamos conversar sobre isso, dá as tuas razões aí. E espero que tenha ficado claro para vocês que muito mais do que simplesmente queimar ou não um corpo, envolve uma cosmovisão, envolve algo em que nós de fato cremos, envolve algo de fato que envolve a nossa fé, certo? Um abraço a todos vocês, fiquem com Jesus e até a próxima.